Oi pessoal, e aí, como é que estão as coisas? Todo mundo contribuindo com a quarentena? Pessoal, espero que sim, né? Acho que a gente tem que lembrar que é muito importante a gente contribuir com essa quarentena para poder combater essa epidemia que a gente está tendo nesse momento, nessa pandemia, né? E não diferente, nós aqui do Projeto Franca Austral estamos preparando mais uma aula para vocês, para poder incentivar que vocês fiquem em casa. Lembrando, gente, que o Projeto Franca Austral ele é patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Tá aqui mais um agradecimento para a Petrobras, que está permitindo com que a gente possa fornecer essa videoaula para vocês. Meu nome é Eduardo Renault, eu sou gerente de pesquisa do Projeto Franca Austral e vamos começar a nossa aula Baleia Franca Austral, Biologia e Conservação. Gente, uma outra coisa que é tão importante quanto ficar em casa é vocês assistirem a nossa primeira aula sobre Biologia de Cetáceos, que acaba que essa aula é uma introdução para essa aula sobre a baleia franca, porque vai ter umas partes aqui que eu não vou voltar porque tinha na nossa aula anterior. Eu sei que a gente não está com o formulário mais online, que infelizmente a gente não está emitindo mais os certificados, mas eu acho que é legal que fica como um conhecimento para vocês. Lembrando também, se inscrever no nosso canal, dar um like no nosso vídeo e ficar ligado nas nossas redes sociais, que é onde a gente atualiza as informações para vocês. Beleza? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Na nossa aula de hoje, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a classificação das baleias franca, vamos falar das características do gênero Eubalena, que é o gênero da baleia franca, as características de cada espécie de baleia franca, vamos falar um pouquinho da distribuição, do ciclo de vida da baleia franca, como é que a gente reconhece individualmente cada baleia, falar um pouquinho sobre a alimentação, sobre a reprodução, a história da baleia franca no Brasil também, falar um pouquinho sobre a caça da baleia focado aqui no Brasil, quais são as atuais ameaças à baleia franca e falar um pouquinho também do que a gente sabe, as informações que as pesquisas nos deram de resposta recentemente sobre a baleia franca no Brasil. A família Balenidae é uma família de cetáceos que está dentro da subordem Mysticeti. É uma família que ela só apresenta dois gêneros, o gênero balena, que só tem uma espécie, que é a baleia da Groenlândia, ou baleia bowhead, ou o gênero Eubalena, que são as baleias francas, que na verdade nós temos três espécies, que é a Eubalena glacialis, que é conhecida popularmente como baleia franca do Atlântico Norte, a Eubalena australis, que é conhecida como baleia franca austral, e Eubalena japônica, que é a baleia franca do Pacífico Norte. Se a gente for analisar uma filogenia, a gente vai ver que a baleia franca austral e a baleia franca do Pacífico Norte, elas são muito mais próximas filogeneticamente. E a baleia franca do Atlântico Norte é a que está mais distante dentre as três espécies de baleias francas que existem hoje em dia. Tem algumas características que as três espécies de baleias francas compartilham. Uma delas é a presença de calosidades na região da cabeça. Calosidades, na verdade, é um espessamento da epiderme, é uma pele um pouco mais grossa. Tá? Outra característica são o orifício respiratório bem separados, que quando faz elas respirarem, quando elas respiram, elas formam um borrifo bem característico em formato de V. Todas as espécies de baleias francas, nenhuma delas tem nadadeira dorsal. A cauda ela é bem larga, bem grande e bem pontiaguda, diferente, por exemplo, da cauda de uma baleia jubarte, que ela é toda serrilhadinha. Além disso, a nadadeira peitoral da baleia franca ela tem um formato de trapézio. Não sei se vocês lembram da aula anterior, mas uma das características de uma outra família de baleias, que é a família Balenopteridae, é ter a nadadeira peitoral em formato de asa. No caso, a baleia franca não, ela tem a nadadeira em formato de trapézio. Bom, gente, mas existem diferenças morfológicas entre essas três espécies? Bem dizer não, tá? Elas são espécies muito parecidas, tem diferenças sutis, né? Assim, tem algumas características que a gente pode inferir ser tal espécie, porque ela é muito mais comum em tal espécie, como, por exemplo, a formação de península, que é quando as calosidades se fundem e formam uma única calosidade. Essa característica é muito mais comum na baleia franca do Atlântico Norte do que nas demais espécies de baleias francas. Então, quando a gente vê uma baleia que tem essa formação dessa península, como nessa foto aqui de baixo, a gente tem uma grande chance de ser uma baleia franca do Atlântico Norte.
Uma característica única da baleia franca austral é o albinismo parcial, tá, gente? O albinismo parcial, ele não é um albinismo, vamos dizer assim, verdadeiro. Por quê? Porque a baleia ela ainda tem a produção de melanina. Ela nasce branquinha, mas com o passar do tempo ela vai ficando numa coloração acinzentada. E esse albinismo parcial, na verdade, ela é uma herança do cromossomo sexual X. Então, gente, o cromossomo sexual X ele pode permitir 3 tipos de colorações nas baleias francas. Por exemplo, uma baleia franca que vai ter um X normal e um X afetado, ela vai ter uma coloração preta com manchas cinzas. Então, toda vez que a gente vê uma baleia franca com essa característica, com esse fenótipo, a gente vai saber o genótipo dela, que vai ser um X normal, um X afetado. Consequentemente, a gente também vai saber que ela é uma fêmea. Um outro método é o seguinte: a gente vendo uma baleia franca albina, a gente vai saber que ela tem o X afetado. Ela pode ter XX ou XY. Então, no caso, se a gente vê uma baleia franca albina, a gente pode ter uma outra inferência também, que a gente sabe que a frequência desse gene dentro da população ele é muito baixo. Então, a chance dele aparecer 2 vezes, ou seja, formar uma fêmea albina, é muito difícil. Não é impossível, tá, gente? Inclusive, existe registro de fêmeas albinas tanto na Austrália como na África do Sul. E a gente tem o primeiro registro de uma possível fêmea albina em Santa Catarina também, que foi feito ano passado. Só que a gente ainda não tem certeza se é uma fêmea albina, porque a gente imagina que seja por causa do comportamento de acasalamento que a gente viu. Temos que aguardar para ter uma certeza. A gente só vai ter certeza quando? Quando a gente vê uma fêmea albina com um filhote aqui em Santa Catarina. Aí a gente pode ter certeza que é uma fêmea albina, né? Então, quando a gente tem o XX afetado ou X afetado Y, a gente tem um indivíduo albino e como a frequência desse X afetado dentro da população é muito baixo, a maioria dos indivíduos albinos que a gente vê aqui são machos, né? E uma baleia que tem uma coloração toda preta, a gente não consegue inferir se ela é um macho ou se ela é uma fêmea, porque ela provavelmente vai ter um X normal ou X normal Y, então a gente não tem como identificar, fazer essa sexagem pela coloração. Já a presença de manchas brancas no dorso, gente, é uma característica compartilhada entre a baleia franca austral e a baleia franca do Pacífico Norte. Então, assim, se você vê uma baleia franca com mancha branca no dorso ou próximo ao pedúnculo caudal, ali você pode ter certeza que não é uma baleia franca do Atlântico Norte, tá? Isso é um método também que você pode descartar a espécie. Gente, uma baleia franca, ela pode chegar até 18 metros e pesar 60 toneladas. Mas aí vocês podem perguntar, Eduardo, mas é comum isso? Não, não é comum. O que vocês têm que pensar? É igual o ser humano. Eu tenho 1,68 m, tem pessoas que têm 2 metros e são muito maiores do que eu. Eu estou fora do padrão? Não. A pessoa está fora do padrão? Também não. O que acontece é, o normal de uma baleia franca tem entre torno assim, de uns 14, 15 metros mais ou menos, tá, gente? E aqui também a gente tem uma revisãozinha geral assim das características da baleia franca e onde é que estão cada estruturas, né? A ausência da nadadeira dorsal, onde é que fica o orifício respiratório, onde é que estão localizadas as calosidades, a nadadeira peitoral, a região do genital, o ânus. Se a gente lembrar um pouquinho da aula anterior, vocês vão relembrar um pouquinho das características anatômicas de um cetáceo. Então é legal vocês reverem aquela aula também para comparar a diferença de um cetáceo geral para uma baleia franca. Gente, a baleia franca austral, ela tem uma distribuição circumpolar. O que é uma distribuição circumpolar? É quando ela se distribui ao longo de todo um hemisfério. Diferente da baleia franca do
Atlântico Norte e a do Pacífico Norte, que elas não ocorrem ao longo de todo o hemisfério. A gente tem os continentes ali, o continente americano separa as duas espécies, né? Já a baleia franca austral não tem nenhuma barreira física separando essas espécies, né? Elas ocorrem entre os 20 e os 60 graus de latitude. Quando a gente pega a distribuição da baleia franca, né, como eu expliquei já nas outras aulas, na outra aula, sobre os processos de migração dos misticetos, no caso da baleia franca não é diferente, a gente sabe que os primeiros registros para poder falar um pouco de onde é que as baleias ocorriam, quando elas ocorriam e quando é que elas estavam lá e a quantidade que elas estavam lá, vem de históricos da caça, né? Infelizmente, assim, a caça foi uma coisa horrível para as baleias, mas foi onde veio as primeiras informações de onde elas ocorriam, onde é que elas estavam e em que época do ano elas estavam. E a partir das informações da caça, a gente pôde inferir possíveis áreas de alimentação da baleia franca, como? Sabendo que se os barcos que faziam a caça caçavam baleias naquela região e durante determinado período do ano, provavelmente as baleias estavam ali para se alimentar e vice-versa também no caso de reprodução, né? Se as baleias estavam em determinada época do ano, em determinado lugar, aquele lugar provavelmente era uma área de reprodução da baleia franca. Gente, e além das informações da caça, de possíveis áreas de alimentação, a gente tem alguns estudos que foram feitos para poder tentar linkar essas possíveis áreas de alimentação com determinadas populações, como por exemplo, alguns trabalhos identificaram 5 baleias na Argentina, né, através de técnicas de marcação e recaptura, se alimentando nos entornos das Ilhas Geórgias do Sul. Na Austrália também já teve registro de baleias que reproduzem na Austrália, se alimentando em regiões offshore ali, que são regiões afastadas da costa. E também tem trabalhos que usam técnicas de análises químicas para poder inferir possíveis áreas de alimentação com base naquilo assim, pensando o seguinte, a gente é o que a gente come. Essa técnica é uma técnica que chama isótopos estáveis, que através do peso das moléculas consegue inferir provavelmente aonde a baleia se alimentou e do que essa baleia se alimentou, né? Dando evidências de possíveis áreas de alimentação. Só que isso tudo, gente, são evidências, assim, são evidências diretas, mas a gente nunca teve uma informação, tipo o seguinte, ligando diretamente. Até que, recentemente, teve um trabalho que fez uma análise de telemetria satelital, que é colocar o transmissor de satélite e acompanhar o deslocamento de baleias desde a Argentina até o entorno das Ilhas Geórgias do Sul. Então, confirmando que as baleias que se reproduzem na Argentina provavelmente se alimentam nos entornos das Ilhas Geórgias do Sul também, né? Gente, a baleia franca, assim como os outros misticetos, elas realizam migrações entre áreas de alimentação e áreas de reprodução. As áreas de alimentação são áreas localizadas no entorno ali de regiões polares, na região da Antártica. E elas se migram para áreas de reprodução durante o inverno e a primavera, procurando regiões mais quentes para poder ter um aumento no sucesso reprodutivo, né? Então, ela tem esse ciclo de vida. Durante o verão, elas estão nas regiões polares e durante o inverno, elas vêm para as regiões tropicais e subtropicais para poder reproduzir. Em áreas de reprodução, as baleias francas procuram águas costeiras, normalmente águas rasas, com baixa declividade. Isso por quê? Porque vocês têm que pensar o seguinte, como é que funciona a migração de uma baleia? E vou fazer uma analogia assim, meio maluca, mas é que faz sentido. Imagina que o período migratório de uma baleia é como se fosse o nosso dia, tá? O que acontece? Quando a gente vai acordar, a gente pega, tira nosso celular do carregador. E aquela bateria, ela tem que durar o dia inteiro.
É a mesma coisa a baleia. A baleia, quando ela sai da Antártica, é a mesma coisa que a gente tirar o nosso celular do carregador e a energia que ela acumulou na Antártica tem que durar todo esse processo de migração, dela ter o filhote, amamentar o filhote e retornar para a área de alimentação. Então, assim, ela precisa ter uma economia de energia. Então, ela tem que eliminar qualquer coisa que esteja atrapalhando. É igual a gente, quando a gente precisa de ter uma economia de energia, a gente vai fechando aplicativo, diminuindo a luz do celular. Ela é a mesma coisa, mas como é que ela vai economizar essa energia? Procurando uma região que seja mais tranquila, que ela não tenha que se preocupar muito com predadores, que ela não tenha que se preocupar com o mar agitado. Então, por isso que ela procura regiões costeiras, águas rasas e com baixa declividade, que isso vai proporcionar um ambiente para ela que ela não precisa se preocupar. Eu vou falar um pouquinho melhor da predação mais para frente, mas para vocês terem uma ideia como é que seria. Imagina, ela está num ambiente costeiro, ela não vai ter que se preocupar por onde que o predador vai vir, que ele só vai ter condição de vir de direção da água em direção à baleia. O predador não vai vir da terra em busca da baleia. Outra coisa, a água rasa vai deixar ela com a barriga bem próxima ao fundo, então vai fazer com que ela não precise se preocupar que o predador venha por baixo. Então, é um método para ela poder se prevenir contra a ação de predadores, né? Imagina também, se ela está num lugar que é exposto, muito agitado, ela vai ter dificuldade para poder se manter, ela vai ter que gastar uma energia a mais para poder nadar naquele ambiente. Então, não é interessante para a baleia também. Então, por isso que ela procura esses ambientes um pouquinho mais protegidos para que ela economize a energia. E também por causa do filhote. A baleia migra para a área de reprodução para ter filhote. Então, quando ela vai ter os filhotes eles precisam de ter aquela energia também, a energia que a mãe vem é para ela e para o filhote. Então ele tem que economizar essa energia, mas ao mesmo tempo tem que ter um balanço, um equilíbrio, que ele tem que economizar energia, mas ele tem que aprender a nadar, ele tem que aprender a desenvolver as habilidades motoras, porque vai ter um momento que ele vai ter que voltar para a Antártica. E lá é uma região muito mais inóspita, muito mais complicada dele viver, mas ele vai ter que aprender a desenvolver essa habilidade para poder ir para lá. Então tem que ter um equilíbrio, um balanço muito grande entre gasto de energia e o aprendizado do filhote, né? Tem que ter esse equilíbrio para a mãe e para o filhote conseguirem retornar para a Antártica. Em áreas de reprodução, as baleias eles acabam se agrupando em determinadas enseadas. Por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui de Santa Catarina. Tem algumas enseadas que tem uma grande concentração de baleias, como é o caso da Guarda do Embaú, da Gamboa, da Ibiraquera e da Ribanceira. São enseadas que a concentração, a densidade de baleia é muito grande. Uma coisa que a gente observa também é uma segregação. A gente vê que as baleias que vêm com o objetivo de ter os filhotes, elas permanecem em determinadas regiões, enquanto que as baleias que vêm com o objetivo de acasalar, porque a migração ela funciona desse jeito, né? As baleias migram tanto para ter os filhotes como também para acasalar. As baleias que vêm para acasalar, acaba que elas ficam em outras áreas. Isso provavelmente por quê, gente? É porque se as baleias que têm os filhotes, elas querem aquela tranquilidade pela questão da economia de energia, como eu falei anteriormente. Se tem machos que tentam acasalar com uma baleia que está com o filhote, aquilo não vai ser interessante para a baleia. Então, por isso que existe essa segregação. Normalmente, as baleias que estão com filhotes, elas ficam mais nas regiões ao norte, enquanto que as baleias que vêm para acasalar ficam mais para o sul, ali próximo ao Rio Grande do Sul, Uruguai, naquela região ali, né? As mães com filhote, elas ficam mais tempo na área de reprodução. Por quê? Porque tem que ter aquele tempo que o filhote precisa para poder desenvolver as habilidades,
para aprender a nadar, para poder acumular a camada de energia que ele precisa, né? A camada de gordura, desculpa, que é a energia que ele precisa para retornar para a Antártica, para ele suportar o frio na Antártica também. Isso faz com que o tempo de permanência da mãe com o filhote seja maior nas áreas de reprodução, né? Enquanto que os machos e as fêmeas que vêm para acasalar, eles vêm, acasalam, ficam em torno de 1 mês aqui e retornam, já as mães com filhote não, elas vão ficar um período maior, podendo chegar até 3 meses na área de reprodução, né? Uma outra coisa que é interessante é que existe uma fidelidade para a área de reprodução, mas vocês não podem pensar assim de ser uma fidelidade como se fosse aquele caso da tartaruga, que ela sempre vai para a mesma enseada para reproduzir. Não, não é isso. Ela tem uma fidelidade à área de reprodução, não à enseada específica. Então, vamos supor, é muito comum que as baleias que reproduzem no Brasil, que nasçam no Brasil, voltem a reproduzir no Brasil. Existe uma flexibilidade, tanto é que tem baleias que reproduzem no Brasil que já foram avistadas na Argentina e vice-versa. Então existe uma flexibilidade para essa área, mas é muito comum que elas tenham essa fidelidade, não só para a área de reprodução, mas também para a área de alimentação. E normalmente os filhotes aprendem aonde que é a área de reprodução e onde é que é a área de alimentação com a mãe. Então tem um trabalho já que faz aquela análise de isótopos estáveis, que é aquela análise química que diz a gente é o que a gente come, que analisa os isótopos estáveis e o DNA mitocondrial das baleias e chegar à conclusão que as baleias elas aprendem com a mãe aonde que é a área de alimentação também. Gente, mas por que as baleias migram, né? As baleias migram para aumentar o sucesso reprodutivo. O que acontece? Imagina o seguinte, se o filhote nascesse na Antártica, a Antártica ela é muito fria. E lá ele não vai nascer com aquela camada de gordura necessária para proteger o filhote daquele frio. Então, quando ele nasce, se ele nascesse, por exemplo, na Antártica, ele ia ter um estresse térmico muito grande e a sobrevivência do filhote iria diminuir bastante em função disso. Então, as baleias migram à procura de águas mais quentes, né? Quando a gente fala assim mais quente, a gente tem que entender que esse mais quente, muitas vezes para a gente não é tão quente, mas para a baleia é quente o suficiente para que o filhote nasça e não tenha esse choque térmico tão grande como se ele teria se tivesse nascido na região da Antártica. Então, elas migrarem para cá acaba sendo um aumento nessa sobrevivência do filhote, gera um aumento nessa sobrevivência do filhote. Além de que também é aquilo que eu já comentei anteriormente, que a área reprodutiva, ela também é, vamos dizer assim, a balada das baleias, é onde elas vêm encontrar com os parceiros receptivos para acasalar. Então, o objetivo da migração das baleias basicamente é esse, elas migram tanto para encontrar parceiros reprodutivos como para aumentar o sucesso reprodutivo do filhote. Gente, um filhote ele nasce com uma camada de gordura de em torno de 5 centímetros, enquanto que uma mãe ela vai ter uma camada de gordura em torno de 40 centímetros. Então a gente tem uma noção aí da proteção que ela vai precisar e que ela não nasce com essa proteção. Ela não tem essa proteção quando nasce, então por isso esse é o sentido da migração das baleias. Bom, gente, falando um pouquinho do ciclo de vida das baleias, né? As baleias, gente, as baleias francas no caso, né? Elas atingem a maturidade sexual em torno dos 6 anos. Só que a primeira reprodução, ou seja, ela vai ter o primeiro filhote em torno de uns 8, 9 anos, né? Por quê? Porque a gente vai ter uma gestação de aproximadamente 1 ano. Então, assim, de 6 a 7 anos ela vai engravidar e de 8, mais ou menos, 9 anos, assim, ela vai ter o primeiro filhote, né? Ela vai ter um filhote a cada 3 anos, isso é um ciclo bem definido em todas as áreas de reprodução da baleia franca. Por quê? Porque o ciclo de vida dela funciona dessa maneira. Ela vai ter 1 ano de descanso, 1 ano de gestação, 1 ano de amamentação, 1 ano de descanso de novo. Então,
ela vai ter esse ciclo reprodutivo trianual. O filhote, ele nasce aproximadamente com 4 a 5 toneladas, pesando de 5 a 6 metros, né? A lactação, como eu já falei, ela chega até 1 ano. É normal, inclusive, que as baleias retornem para a área de reprodução com o filhote do ano anterior para ensinar para eles as possíveis rotas de migração. Então é comum a gente chegar aqui, ter uma baleia aqui, ela com o filhote do ano anterior, que ela migrou para poder ensinar para o filhote para onde que ele tem que vir no período de reprodução. Né? Bom, gente, a longevidade da baleia franca, a gente sabe que ela pode chegar até mais de 60 anos. Só que isso é uma coisinha um pouquinho controversa. Não vou falar que é controversa, pode ser que seja mais. Vocês lembram da baleia Bullhead, a baleia da Groenlândia, que eu falei no início, que é a outra baleia que pertence à mesma família da baleia franca, da família Balenidae? Então, tem estudos que já indicam que uma baleia Bullhead, que teoricamente é uma espécie bem próxima da baleia franca, pode chegar a viver mais de 200 anos. Né? Esses estudos avaliaram a metilação do DNA, que é uma técnica que é possível mesurar a idade da baleia. Então ela podia chegar, se não me engano, não tenho certeza aqui, mas eu acho que foram 209 anos uma baleia. Então, assim, pode ser que a baleia franca viva mais do que a gente imagina, que é essa idade de 60 anos. Então, assim, é uma informação ainda que falta, ainda tem essa lacuna para a gente descobrir um pouquinho também. Gente, e como é que a gente faz para reconhecer as baleias, né? Como é que a gente faz esses estudos populacionais que falam, não, tem tantas baleias, é assim, ela vem de 3 em 3 anos, como é que a gente sabe que baleia é qual? A baleia franca, gente, ela inclusive é um método que não vou falar que ele é fácil, porque ele é difícil de conseguir os dados, mas é um método relativamente fácil comparadas com outras espécies de cetáceos e de baleias. Gente, vocês lembram que eu falei das calosidades? Que as calosidades, elas são uma característica única e exclusiva da baleia franca? Então, gente, essas calosidades, na verdade, são espessamentos da epiderme, ou seja, tem a coloração preta, mas ela é colonizada por alguns crustáceos anfípodos da família Siamídea. São conhecidos popularmente como piolhos de baleia. Tá? Nessa foto aqui desse slide a gente consegue ver mais detalhadamente como é que é um Siamídeo. Ele deve ter aproximadamente 1 a 2 centímetros, ele é bem pequenininho e eles se alimentam da pele descamada da baleia. E o que é o importante dos ciamídeos? Que os ciamídeos, eles acabam, como eles ficam localizados unicamente nas calosidades, eles geram um contraste da cor da calosidade com a cor da pele da baleia. Então, o que a gente vê, aquele branco na calosidade, não é que a calosidade é branca. A calosidade, ela tem a mesma cor da pele da baleia, mas como ela é colonizada por ciamídeos, ela dá esse contraste que a gente vê a calosidade numa coloração muito diferente da pele da baleia. Gente, mas as baleias já nascem com esses ciamídeos? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, o que acontece? As baleias, elas recebem os ciamídeos da mãe, né? Elas não vão nascer com os ciamídeos. E é uma coisa muito engraçada essa questão dos ciamídeos, porque a gente vê uma sucessão na colonização dos ciamídeos na baleia. Por exemplo, o que vai acontecer? O que vocês têm que imaginar? Por que esses ciamídeos ficam nas calosidades? Por que eles não ficam no resto do corpo? Provavelmente porque ali na calosidade ele consiga ter a aderência suficiente para poder ficar preso. Gente, quando eu falo que fica preso, ele fica muito bem preso. É até difícil puxar, né? Já teve situações da gente atender em cálices de baleias que a gente foi coletar a amostra de ciamídeo e não saía de jeito nenhum. Né? Então ali é um ponto que a baleia consegue, que o ciamídeo, consegue ficar bem aderido. Mas quando o filhote nasce, igual nessas fotos desse slide que a gente está vendo, vocês lembram que eu falei com vocês que ele não tem a habilidade suficiente para poder nadar
então provavelmente a natação dele naquele período é um pouquinho mais defasada, ele não consegue nadar tanto, não consegue nadar tão rápido, e os ciamídeos eles conseguem ficar ao longo de todo o corpo da baleia, inclusive a gente vê que eles preferem ficar ao longo do corpo e não fiquem em cima das calosidades. Nesse slide a gente consegue ver direitinho como é que a calosidade ela é preta e ela não é branca, né? A gente vê ciamídeos espalhado ao longo do corpo da baleia, mas não vê ciamídeo em cima da calosidade. Só que à medida do tempo que a baleia vai conseguindo ter uma habilidade maior, habilidade na natação, os ciamídeos eles vão se soltando dessa parte do corpo, aí eles conseguem ficar presos somente nas calosidades. Uma coisa bem interessante também, que a gente vê uma baleia adulta cheia de ciamídeo espalhado ao longo do corpo, isso quer dizer que a baleia não está bem. Por quê? Porque ela está com alguma coisa fazendo com que ela esteja debilitada, não conseguindo nadar direito e, consequentemente, ela não conseguindo nadar direito, os ciamídeos conseguem se espalhar ao longo do corpo também. Então, a gente vê uma baleia que ela tem ciamídeos espalhados ao longo do corpo e não só nas calosidades, tem alguns ciamídeos que costumam ficar em depressões também, tipo na fenda genital, na fenda anal, isso é normal também. Mas se tem ciamídeos espalhados ao longo de todo o corpo, isso provavelmente quer dizer que a baleia ela não está legal. E aqui a gente vê que com 1 mês de idade, a baleia, a gente já vê essa sucessão acontecendo, ou seja, ao longo do primeiro ano de vida da baleia, a gente já tem ela tendo ciamídeos exclusivamente nas calosidades. Então é só nos primeiros meses que a gente vai ver um filhotinho com ciamídeos espalhados ao longo de todo o corpo. Gente, mas como eu já falei, né, essas calosidades são espessamentos da epiderme, mas uma característica, uma curiosidade, bem dizer assim, né, é que a presença das calosidades ela é muito associada aos pelos da face humana. Por exemplo, a gente tem a sobrancelha, no slide ali a gente vê direitinho que tem a sobrancelha, a gente tem a calosidade pós-respiratória, que bem dizer fica em cima do nariz, né? A calosidade do queixo, que seria mais ou menos a barba. Então, assim, a gente vê que existe uma relação entre a posição das calosidades com os pelos da face humana, né? E uma outra característica legal é que essas calosidades elas sempre são associadas a um único fio de pelo. Então, vamos supor, quando a gente vê isso, eu fui reparar também em cálices, quando a gente chega próximo a uma calosidade, a gente vai ver que no meio da calosidade sempre tem um fiapinho de pelo saindo ali, um só, nunca tem mais, não é tipo um monte de pelinho não, é um fiozinho só, bem sutil, bem difícil até de ver, é mais fácil de ver em filhotes novinhos que não tem ciamídeos ainda na calosidade, aí a gente consegue ver esse fiapinho, se é uma baleia que tem já bem definido os ciamídeos em cima das calosidades, a gente não consegue ver esse fiapinho não. E uma coisa legal que existe um padrão de calosidades, tipo, a gente sempre vai ter a sobrancelha, calosidade pós-respiratória, o calombo, o boné, a calosidade do queixo, mas as calosidades labiais e as ilhas rostrais, elas variam bastante, elas podem estar presentes, ausentes, presente só de um lado, presente só de um lado, o número, a quantidade e a posição varia de indivíduo para indivíduo e isso permite com que a gente identifique cada baleia individualmente. Então, assim, funciona como uma impressão digital para a baleia. Pessoal, mas acontece também que as ilhas rostrais, elas podem se fundir formando uma única calosidade que é chamada também como península. Vocês lembram que eu falei um pouquinho no início da aula, que é um método para a gente poder diferenciar a Eubalena australis da Eubalena glacialis? Então, porque o que acontece? Essa fusão das ilhas rostrais ela é muito rara na Eubalena australis. Aqui no Brasil, das 1.009 baleias que a gente tem catalogada, apenas 4 delas têm essa estrutura. Enquanto que na Eubalena glacialis, ela é muito mais comum, em torno de metade da população
tem essa formação de calosidade. Já na baleia franca do Pacífico Norte, a eubalena japônica, a gente não tem essa informação. Por que a gente não tem essa informação? Porque ela é extremamente rara e os registros são principalmente vindos de informações de acústica, de detecção acústica. São raros os registros visuais da espécie. Existem, não estou falando que não existem, mas são extremamente raros. Então a gente não tem essa informação de dentro da população quanto que existe ou se existe essa formação da península. Assim, gente, uma coisa importante que eu já comentei também, mas lembrando novamente, as calosidades, elas não mudam, não se alteram ao longo da vida. Então, vamos supor, a baleia vai nascer com aquele número de calosidades, de ilhas rostrais naquela posição e daquele jeito vai ser para sempre. Isso é super importante para a identificação individual. O que a gente vai ver? Uma diferençazinha. Quando a baleia é filhote ainda, a cabeça dela é um pouquinho mais achatada, né? Então é um pouquinho diferente. Só que de quando ela nasceu até o primeiro ano, ela já cresce o suficiente e as calosidades já vão ter a cabeça já vai esticar e ela já vai estar mais ou menos na posição que vai ser para o resto da vida. Então, por que eu estou falando isso? Porque acaba que a gente não consegue pegar os filhotes que nasceram naquele ano, foto-identificar e identificar eles depois, só depois que eles estão no primeiro ano de vida. Tem situações que é possível, né? Mas a gente não tem aquela mesma fidelidade que a gente teria, tipo, a certeza de bater o martelo quando a gente pega uma baleia que tem mais de um ano. O filhote que nasce naquele ano, muitas vezes é muito difícil da gente conseguir identificar e continuar. Mas não é impossível, tá, gente? A gente tem registro de baleias que foram foto-identificadas como filhote e a gente conseguiu acompanhar um pouco da vida delas, inclusive já saber a idade certinha, a idade que ela teve o primeiro filhote. Essas informações a gente tem, mas é um pouquinho mais difícil, né? E assim, gente, a gente utilizando essas marcas naturais das calosidades, a gente consegue conhecer a vida da baleia. Igual eu falei, tem uma baleia que a gente identificou ela quando ela nasceu, então a gente já sabe quando é que ela teve o primeiro filhote e a gente consegue acompanhar quantos filhotes que ela teve ao longo da vida e com isso a gente vai descobrindo várias coisas, como no exemplo desse slide aqui, a gente tem uma baleia que a gente acompanhou direitinho o ciclo de retorno dela para o Brasil. A gente vê o primeiro registro dela em 99, 2002, 2005, 2008, 2011, mostrando direitinho aquele ciclo trianual de ocorrência das baleias, da vinda das baleias para cá, como eu falei anteriormente. E a partir dessas fotos que a gente tem dos padrões de calosidades, a gente criou um catálogo, que é o Catálogo Brasileiro de Foto-Identificação das Baleias Francas. Esse catálogo, ele conta hoje com 1.009 baleias catalogadas, que a gente acompanha cada baleia, quando que ela veio, quando que ela retornou, se ela apareceu uma vez só. Gente, lembrando que não é que nós temos uma população de 1.009 baleias, tá? A gente tem 1.009 baleias catalogadas. E dessas baleias catalogadas, tem baleias que provavelmente já morreram, tem baleias novas que nasceram ainda que não foram catalogadas. Então, assim, não quer dizer que nossa população é de 1.009 baleias. Pessoal, mas eu estou falando aqui um pouco de foto-identificação de baleias. Como é que funciona esse processo de foto-identificação da baleia franca especificamente, tá? Bom, gente, inicialmente, para a gente conseguir fazer a foto-identificação das baleias, que é pelo padrão de calosidades, a gente tem que ter uma fotografia numa angulação que permita com que a gente tenha essa imagem, que normalmente são imagens aéreas, né? Que a gente pode conseguir ou através com o drone, ou através de sobrevoo, que é como o Projeto Franca Austral faz.
A gente faz também pesquisas com drone, mas o nosso foco principal para esse estudo são fotos que são originadas de sobrevoo. Então a gente precisa ter essa foto com a angulação necessária. E como é que é? É feito visualmente, a gente pega foto por foto e olha. Tem alguns estudos que fazem visualmente, inclusive com outras espécies de cetáceos, Mas no caso da baleia franca, existe um software que chama Right Whale Photo Identification, que ele serve para automatizar esse processo. Não é que o processo é 100% automático, ele é um processo que ele tem uma parte automática e uma parte manual. Como é que ele funciona? Inicialmente a gente pega a foto, recorta a foto naquela posição onde é que fica visível as calosidades, insere a foto no programa. Aí a gente tem que indicar dentro dessa foto alguns pontos guia, que são, por exemplo, as sobrancelhas, o boné, A gente indica ali e aí o programa vai jogar um grid em cima dessa foto. Aí, a partir disso, a gente, com uma mesa gráfica, tem que colorir cada uma das calosidades, Indicando, essa aqui é a calosidade labial, essa é a ilha rostral, e aí o software vai pegar aquele grid e vai transformar um grid 3D em um grid 2D, que é essa imagem que a gente está vendo do lado da foto da baleia, E aí, a partir desse grid 2D, vai passar a ser como se fosse a impressão digital da baleia. Aí que vai ser por onde ele vai procurar. E como é que ele procura? Ele vai ver a posição de cada pixel da imagem 2D e procurar no banco de dados. Aí, a partir desse banco de dados, ele vai te jogar quais são as possíveis baleias que é essa baleia. E esse match final a gente faz visualmente com a gente olhando a baleia, conferindo e batendo o martelo. Uma outra coisa que a gente usa de vez em quando também para poder tirar a teima são possíveis manchas, Vamos supor, a gente fica um pouquinho na dúvida, será que é a mesma baleia? E de repente vê uma mancha no dorso ou no ventre, assim, em algum momento que a gente conseguiu ver essa mancha, a gente pode bater o martelo para falar que se trata daquela baleia mesmo. Como eu comentei na aula anterior, a baleia franca ela é um misticeto e os misticetos se alimentam por filtração. Só que a baleia franca, na verdade, todos os balenídeos, eles têm uma estratégia um pouquinho diferente, por exemplo, dos balenopterídeos, Eles se alimentam filtrando a água, nadando na coluna da água, fazendo com que a água entre dentro da boca deles. Na região da frente, elas não vão ter barbatanas, como mostra essa imagem aqui. Então, elas vão nadando como se estivesse peneirando realmente a água. Vai nadando com a boca aberta, a água entra, passa pelas barbatanas, E aí ela fecha a boca, levanta a língua, expulsando a água e o alimento vai ficando preso nas barbatanas. E depois ela passa a língua, retirando o alimento que ficou preso nas barbatanas e engole. Para ter uma filtração bem mais eficiente, as barbatanas das baleias francas são muito maior do que qualquer outra espécie de baleia. Uma barbatana de uma baleia franca pode chegar até 2,5 metros, enquanto que de uma baleia azul, por exemplo, é muito menor. Eu não me lembro aqui de cabeça o tamanho, mas se não me engano, é em torno de 80 centímetros. Não tenho certeza, Mas se não me engano, é 80 centímetros. Mas enfim, de uma baleia franca é muito mais que o dobro de uma baleia azul, que tem o dobro do tamanho da baleia franca. Isso por quê? Porque a estratégia de alimentação é diferente. Enquanto que as baleias rorquais, que é tipo a baleia azul, ela tem aquele papo que consegue engolir uma quantidade muito grande de alimento, a baleia franca não consegue. Então, por isso que ela tem que ter essa estratégia diferenciada e essa adaptação, que é o tamanho da barbatana. E o que a baleia se alimenta? Gente, basicamente, assim, de zooplâncton, Que pode ser o krill, ou pode ser copépodos também. Na verdade, a alimentação da baleia franca ela é um pouquinho generalista. Ela vai se alimentar daquilo que está disponível naquela região que ela está se alimentando.
o que a gente sabe atualmente da alimentação das baleias francas? Isso são com informações que vieram da caça também, obviamente, né? Que as baleias que se alimentam em latitudes abaixo de 40 graus, ou seja, quanto mais ao norte, elas vão se alimentar exclusivamente de copépodos, enquanto que as baleias que se alimentam acima da latitude de 50 graus, ou seja, mais próximo à região polar da Antártica, elas vão se alimentar exclusivamente de krill. E nesse intervalo entre 40 e 50 graus é uma mistura, elas podem se alimentar tanto de copépodos quanto de krill também. Sempre se imaginou que, na verdade, a alimentação ela não ocorria de modo nenhum em áreas de reprodução. Bem dizer, gente, isso é e não é verdade, tá? As baleias, durante o período de reprodução, elas passam por um período de jejum, sim. Só que, se porventura aparecer algum alimento, alguma coisa, alguma fonte alimentar para as baleias durante o período reprodutivo, ela não vai deixar de se alimentar, tá? Então, por exemplo, em situações que ocorrem blooms de zooplâncton, que são alimentos da baleia franca, ela vai se alimentar também. Por exemplo, na Argentina é muito comum o registro do comportamento de alimentação, principalmente no final da temporada reprodutiva. Seria bem dizer assim, o lanchinho antes de começar a migração para as áreas de alimentação. Mas, obviamente, esse alimento não está disponível numa quantidade suficiente para a baleia permanecer o ano inteiro naquela área. E, gente, como eu falei com vocês, as baleias francas, elas não têm as pregas ventrais. Então, para isso, elas precisam de adaptações para aumentar a eficiência da filtração. E uma delas, como eu falei no slide anterior, né, é o tamanho da barbatana, que pode chegar até 2,5 metros. No caso da baleia franca, como é que vai ser? Ela vai ter 2 fileiras de em torno de 250 barbatanas em cada lado da maxila. Então ela vai ter 250 e na frente vai ter a abertura para que a água possa entrar e filtrar. A barbatana ela não é uma estrutura única, ela é de um lado, ela tem franjas, que essas franjas acabam servindo para prender melhor o alimento. Então, assim, de um lado ela é rígida e do outro lado ela tem essas franjas. A barbatana ela é formada por queratina, que é o mesmo material da nossa unha, né? É bem parecido, inclusive, se a gente pega uma barbatana e a textura é muito parecida com a textura da nossa unha. Gente, mas como é que é a reprodução das baleias? É até uma coisa um pouco complicada de falar assim, porque eu particularmente tinha curiosidade para saber como é que foi descoberto isso, né? Mas a competição das baleias francas é a um nível celular, né? As baleias francas elas são poliândricas. Vários machos cortejam uma única fêmea. E no final das contas, todos eles acasalam com a fêmea. Só que quem é o pai do filhote é o último macho que acasala. Por quê? Porque a competição é a nível espermático. O que acontece é o seguinte, quando o macho ejacula, o sêmen dele lava completamente o sêmen do macho anterior e faz com que ele seja o pai do filhote. Assim, como que foi descoberto isso, gente? Realmente é até uma curiosidade que eu tenho, né? O que a gente sabe? A gente sabe que a baleia franca ela tem o maior testículo proporcional no reino animal, com em torno de 1 tonelada os dois. O pênis pode chegar até 2 metros. A reprodução ocorre desse jeito, como vocês estão vendo na foto. Normalmente a fêmea está por cima e o macho ele vem por baixo para poder acasalar com a fêmea. Vocês lembram que eu comentei com vocês da estratégia de se permanecer em águas rasas
da mãe com o filhote para o macho não conseguir acasalar? É justamente por isso, porque o macho ele não vai ter o espaço suficiente para entrar por baixo da fêmea e conseguir acasalar, né? Existe dimorfismo sexual, gente? Na teoria, fêmeas seriam aproximadamente 5% maiores que os machos. Os machos, se teve aquela teoria que as calosidades serviriam para competição, só que aí no outro slide a gente já fala que a competição é a nível celular e que todos os machos que estão lá acasalam. Então é o seguinte, machos teriam mais calosidades que fêmea. Cara, tudo isso aí não bate muito bem. Na prática, como é que a gente pode ver isso? Tem como? Fêmeas 5% maior, machos teriam mais calosidades? Infelizmente, são métodos que se falaram, mas que a gente sabe que não tem como a gente bater um martelo e ter certeza disso. Então, na verdade, são métodos que não são aplicáveis. Na teoria também, como eu falei na outra aula, tem a questão da região ventral, que a gente consegue identificar as fendas genital, a proximidade da fenda genital com a fenda anal e a presença das fendas mamárias. A fêmea tem fendas mamárias e a fenda genital próximo da fenda anal. Isso é um método? É, mas na prática a gente não vai conseguir também, porque vai depender da baleia estar numa posição que a gente vai conseguir ver a fenda genital e a fenda anal dela, e que isso vai ser muito difícil. Na prática, o único método para a gente ter certeza que aquilo é uma fêmea é quando a gente vê uma baleia acompanhada do seu filhote. Ali você pode ter certeza que é uma fêmea, a mãe dele e o filhote. Gente, a baleia franca, ela é classificada pela IUCN como menor preocupação no mundo. Só que no Brasil, ela ainda é classificada como em perigo. Quando a gente vê as outras populações de baleia franca na Austrália, na África do Sul, a gente tem em torno de 3.000, 4.000 baleias cada população, enquanto que no Brasil o número é bem menor e ele está sendo atualizado também, né? Então no Brasil, pela Lista Nacional de Espécies Ameaçadas, ela é classificada como em perigo. E ela é a única espécie de baleia ameaçada de extinção que reproduz na costa do Brasil. No Brasil, a gente tem duas espécies de baleias que se reproduzem, que é a baleia franca e a baleia jubarte. A baleia jubarte, ela já não está mais ameaçada de extinção. Na verdade, a população já alcançou um número muito elevado, bem próximo antes do período da caça, inclusive. Eu não sei ao certo quantas mil baleias aqui no Brasil, se não me engano 12 ou 14, não me lembro aqui ao certo que está estimada a população de baleias jubarte. Já de baleia franca, esse número é muito menor. Isso por quê? Por causa do ciclo de vida. A baleia franca ela tem uma reprodução muito mais lenta. Os esforços de conservação são bem parecidos, só que a recuperação da baleia franca ela vai ser muito mais lenta do que a da baleia jubarte. Então, por isso que hoje ela é a única espécie ameaçada de extinção que reproduz na costa do Brasil. Gente, mas aonde que elas ocorrem? A CIB, que é a Comissão Internacional Baleeira, definiu 11 unidades de manejo de baleia franca. No caso, as aqui no Atlântico Sul, a gente tem no Brasil, na Península Valdez, na Argentina, na África e em Tristão da Cunha, né? E a gente tem também na Austrália, Nova Zelândia, no Chile, né? São 11 unidades de manejo, como mostra nesse mapa, né? No Brasil, especificamente, ela ocorria desde o sul da Bahia até o Rio Grande do Sul. Mas tem estudos que já mostram que ela era um pouquinho mais abundante em Santa Catarina naturalmente. Hoje, a distribuição, eu não vou falar que ela é restrita, mas ela ocorre com muito mais frequência no sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Isso por quê? Porque ainda existem registros esporádicos de baleia franca na Bahia, no Sudeste, no Rio de Janeiro, São Paulo, mas não é com
A sazonalidade é igual, normalmente na mesma época que as baleias vêm para cá, elas são registradas nos outros lugares, mas não na mesma frequência e não estacionam. Aqui a gente chega na praia, a baleia está estacionada. Lá não. No Sudeste, no Nordeste, elas aparecem, ficam 1, 2 dias lá e depois não se sabe onde é que elas vão. Inclusive, tem registro já, como tem instituições que fazem pesquisas com baleia jubarte, que já registraram baleia franca no Nordeste, e essa baleia foi acompanhada e avistada em Santa Catarina depois. Então, isso já indica que é a mesma população, que ela acaba se aventurando mais para o norte. Mas uma coisa importante é que, assim, tá, gente, a baleia franca no Brasil, mas qual é a relação? Existe alguma relação com outras populações? Por exemplo, existe alguma relação das baleias francas que vêm para o Brasil com as baleias francas que reproduzem na Península Valdez, na Argentina? Isso é uma coisa que a gente tem que investigar. Às vezes pode se tratar de uma única população. E existem indícios para isso, mas existem indícios também que não, que falam que não. O que a gente sabe? Que em torno de 10% das baleias fotoidentificadas no Brasil já foram, em algum período da vida delas, identificadas na Argentina. Só que, aí quando vocês lembram daquela análise alimentar de isótopos estáveis que eu falei lá no início dessa aula? Então, foi feita uma comparação entre as baleias do Brasil e da Argentina e mostraram que provavelmente elas se alimentariam em lugares diferentes. Então, assim, gera aquele nó na nossa cabeça, né? Então, assim, será que é a mesma população? Será que elas se alimentam no mesmo lugar? Será que se alimentam em lugares diferentes? Então, assim, são várias dúvidas ainda que a gente tem que responder em relação às baleias francas e qual que é a relação das baleias francas que reproduzem no Brasil com as outras populações. A gente sabe que com a África do Sul a relação não existe, mas com a Argentina existe uma relação. Mas seria a população inteira? Seria uma parcela dessa população? E o Uruguai? O Uruguai também é uma região que tem aparecido bastante baleia franca, mais grupos de acasalamento. Será que existe alguma relação das baleias do Brasil com o Uruguai? Será que as baleias que acasalam no Uruguai, elas vêm ter um filhote aqui no Brasil? Porque a gente sabe que existe uma segregação, né? As mães com filhote ficam mais ao norte e os grupos de acasalamento ficam mais ao sul. Será que esse mais ao sul chegaria até o Uruguai? Então são várias dúvidas que a gente tem ainda que precisa responder. A caça às baleias aqui no Brasil, ela teve duas fases. Foi uma fase que foi a fase do Brasil colônia, que bem dizer foi a fase que dizimou com as baleias da costa brasileira, e uma fase de caça mais moderna. E a diferença, basicamente, era a técnica empregada, né? No caso da caça, a caça tradicional, ela era uma caça que era mais, como é que pode dizer, artesanal, assim. Ela não tinha tantos aparatos, não tinha o canhão, bomba e lança. Era um pouquinho mais, era com o arpão, era bem diferente da caça moderna. No caso, a baleia franca, ela foi o principal alvo da caça durante o período do Brasil colônia. Por quê? Porque a baleia franca, ela é costeira, então não tinha tanta dificuldade, você não tinha que pegar um barco e navegar horas e horas e horas para poder achar uma baleia para matar. Na verdade, a baleia franca ela estava ali, estava perto, inclusive o nome dela vem do inglês right whale. Por quê? Porque era a baleia certa, a baleia fácil de se matar. Por quê? Porque ela era dócil, ela é lenta, tem hábitos costeiros e uma outra característica também, ela era uma baleia muito rentável mesmo. Quando ela morria, ela não afundava, então isso facilitava ainda mais trazer a baleia para a costa. E qual que era o objetivo da caça à baleia? Não era a carne, gente. Pensa o seguinte, na caça tradicional, que foi aquela do Brasil colônia, o objetivo era retirar a camada de gordura, a gordura virava um óleo e esse óleo ele era utilizado para várias coisas.
A carne era consumida pelos escravos, mas ela não era comercializada, tá? Era comum escravos acabarem consumindo a carne, que por sinal os escravos eles não participavam da caça da baleia. Eles participavam na parte de limpeza, de retirada da gordura, mas não diretamente da caça da baleia. Na verdade, as pessoas que arpoavam as baleias, eles eram inclusive considerados heróis na região onde é que eles viviam. Então, assim, eram pessoas que tinham um status social muito desenvolvido, né? E assim, esse óleo, gente, ele tinha qual função? Ele era normalmente utilizado para iluminação, essa iluminação pública, iluminação de casa, né? E com o passar do tempo, obviamente, com o surgimento da energia elétrica, isso não tinha mais essa utilidade. Então, durante a segunda fase da caça das baleias, que foi ali no início do final de entre 40 e 50, não lembro ao certo assim, o óleo da baleia ele era utilizado como amaciante de couro nos curtumes do Rio Grande do Sul, que eles acabavam produzindo bastante material para ser enviado para a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, esse foi o objetivo do óleo de baleia durante a segunda fase da caça às baleias. A primeira fase não, a primeira fase ela tinha o foco mais na iluminação, né? Obviamente que as barbatanas também eram utilizadas para a produção de adornos femininos e tinham várias outras utilidades, né? A carne só que não era comercializada. Uma coisa que sempre se falou também, que acaba que gera algumas dúvidas, era o óleo utilizado para construção civil. O que acontece é o seguinte, sempre se falou, o óleo da baleia era utilizado para poder fazer um ligante de argamassa para construir, inclusive o farol de Santa Marta, aqui na região de Laguna, é a maior construção em altura feita com óleo de baleia. Só que teve alguns pesquisadores, isso não falo pesquisadores biólogos, foram arquitetos mesmo, arquitetos, engenheiros civis, não sei bem dizer, mas que resolveram avaliar se esse óleo de baleia ele realmente servia como ligante de argamassa e chegou à conclusão que não, que na verdade ele não tinha essa finalidade. Então, alguns trabalhos históricos começaram a chegar à conclusão que, na verdade, quando se falava que o óleo da baleia era utilizado para construção civil, na verdade ele era utilizado como moeda de troca para a construção civil, não como ligante de argamassa, como se falavam. Então, assim, a gente tem essas duas vertentes. Tem a vertente que fala que era o ligante de argamassa e tem a vertente que fala que era utilizado como moeda de troca, né? Infelizmente, são coisas que a gente não tem uma resposta para bater o martelo, mas a gente tem essa informação, né? E assim, gente, a caça no Brasil, ela começou no Brasil colônia em 1602 e ela foi ocorrendo da seguinte maneira: a primeira armação surgiu na Baía de Todos os Santos e à medida que as baleias iam ficando escassas, elas iam migrando para o sul, não a baleia, a armação. Ela fechava e abria uma nova armação mais ao sul. Por quê? Porque tinha baleia mais ao sul. E indo e fechando sucessivamente e abrindo até a última armação baleeira que abriu, que foi no município de Garopaba, tá? A gente tem um barracão da baleia aqui em Imbituba, que na verdade é uma filial da armação de Garopaba, né? E a caça à baleia não acabou porque ela foi proibida, foi porque as baleias sumiram. Justamente o que aconteceu? Durante a primeira fase da caça de baleias, né, a atividade acabou porque não tinha mais baleia. E isso acabou dando um fôlego para as baleias conseguirem se recuperar, e na hora que elas se recuperaram, voltou a atividade de caça de baleia, só que aí dessa vez, no caso da baleia franca, exclusivamente em Santa Catarina, em Florianópolis, Garopaba e Imbituba somente. Florianópolis ali na região do sul da ilha, na praia ali da Armação, tinha uma armação baleeira, Garopaba também tinha, e Imbituba tinha o barracão da baleia, que foi um período que a caça era mais esporádica, assim, aparecia baleia, opa, apareceu baleia,
vamos caçar essa baleia. Não tinha aquele foco. Apenas em 1986 foi quando a caça foi oficialmente proibida no Brasil, tá? Só que a última baleia caçada, última baleia franca caçada no Brasil foi em 1973, quando a última estação baleeira de Imbituba foi fechada pela falta de baleia. Gente, o que vocês têm que pensar? Em 73 acabou a caça de baleia? Não, caçava-se ainda outras espécies, tá? Até 1986 ainda se caçava baleia no Brasil, com foco em outras espécies. No caso da baleia franca, a última foi em 1973. Com o término da caça, então quais que são as potenciais ameaças à recuperação da baleia franca no Brasil e no mundo, né? Vamos dizer assim, colisão com embarcação é uma potencial ameaça muito séria para a recuperação das baleias de um modo geral. No caso da baleia franca, no Brasil, entre 1936 a 2004, um estudo feito analisando os encalhes que ocorreram ao longo do Brasil, 6 dos 45 encalhes de baleias francas confirmaram que aqueles encalhes ocorreram em função de colisão com embarcação, e a maioria deles no Rio Grande do Sul. Já em Santa Catarina, um levantamento, né, que é a região onde é que o estudo com baleia franca é um pouquinho mais forte, desde o início da década de 80, entre 99 e 2014, a gente teve 3 registros de encalhes vivos, de colisão com embarcação em animais vivos, que foram avistados ao longo da temporada reprodutiva, e um registro de colisão com embarcação que foi através do laudo de necrópsia de um encalhe. E o caso mais emblemático que a gente teve foi dessa baleia, que a gente acabou nomeando ela de Mariscal, porque ela foi avistada na praia de Mariscal, que ela tinha essa cicatriz bem típica de uma colisão com embarcação em função das hélices, né? Esses cortes perpendiculares, eles são bem típicos de hélices de embarcação. Essa baleia era uma fêmea que estava com filhote, ela foi acompanhada durante 57 dias. Né? No final desse período que ela esteve aqui, a gente já via que esses cortes já estavam cicatrizados e assim, provavelmente ela sobreviveu a essa colisão. Mas desde então a gente nunca mais reavistou a Mariscal aqui no litoral de Santa Catarina. A gente tem um vídeo de um drone, se não me engano, no Rio Grande do Sul, que a gente desconfia ser a Mariscal, mas a gente não tem certeza, não tem como bater o martelo e confirmar que se tratava da Mariscal. Uma outra potencial ameaça é emalhe em artefatos de pesca. Em Santa Catarina, entre 99 e 2004, a gente teve 38 registros de emalhes, todas em baleias vivas. A gente nunca teve nenhum registro de emalhe, vamos supor, num encalhe aqui, né? Durante esse período, me perdoem, tá? 74% desses registros de emalhe eram de mães com filhote, né? E nenhuma morte registrada. E normalmente esse encalhe, bem típico, como é que ele é? Esse emalhe, desculpa, bem típico, como é que ele é? É uma rede que se prende nas calosidades. E uma coisa muito interessante também, que a gente já reparou, que a rede normalmente ela se solta depois de um tempo. Como é que a gente vê isso? Através dos sobrevoos. Quando a gente faz um sobrevoo, a gente registra uma baleia com essa rede e no sobrevoo seguinte, normalmente, ela já está livre dessa rede. Então, a gente vê que é uma potencial ameaça, mas normalmente elas conseguem se livrar. Já no Sudeste, tem 7 registros de casos de encalhes de baleias francas associadas a emalhe. Não quer dizer que o emalhe não é potencial ameaça para a baleia franca. Na verdade, para a baleia franca do Atlântico Norte, o principal fator hoje que está afetando a recuperação populacional é emalhe. Só que o tipo de pesca que é realizado no litoral de Santa Catarina, ele não é tão
ameaçador para a baleia franca. Vamos supor, para a baleia franca do Atlântico Norte, a região onde é que ela ocorre tem muita pesca de camarão, de lagosta, e são gaiolas que ficam no fundo, uma ligada com o cabo pela outra, e normalmente as baleias se enroscam nesses cabos, aí esses cabos são potenciais ameaças para a baleia. Mas esse tipo de rede de monofilamento que é utilizado, pelo menos aqui em Santa Catarina, aparentemente, até o momento, ela não demonstrou uma ameaça tão potencial. Até que em 2018 a gente teve o primeiro caso de um potencial emale que poderia ter levado ao óbito, na verdade, ocorreram duas situações de filhotes que se enroscaram bem feio na rede e que teve que ter uma interferência para eles poderem se soltar. Teve apenas esses dois casos. Nos demais, todos os emales, eles não demonstravam uma ameaça tão potencial assim, né? As mudanças climáticas também são fatores que influenciam bastante a recuperação das baleias. Mas por quê, né? Isso está diretamente relacionado com a disponibilidade de alimento e de comida para a baleia. Imagina o seguinte, os fenômenos climáticos como El Niño, Laninha, eles alteram a temperatura da água, isso diminui a densidade de alimento da baleia e, consequentemente, altera a taxa de natalidade. Tem estudos já aqui no Brasil que demonstram que essa alteração, na verdade, ela não é momentânea. Tipo, vamos supor, teve um El Niño esse ano que vem a baleia não vai reproduzir, não. Ele tem um tempo de resposta que dura aproximadamente 6 anos. Tem um tempo de 6 anos entre o fenômeno acontecer e a baleia responder àquele fenômeno. E o que nós sabemos sobre as baleias até o momento? Esse gráfico, pessoal, ele mostra a abundância de baleias entre os anos de 2004 e 2018 registrados pelos sobrevoos que foram executados. É engraçado o que a gente consegue ver aqui são esses últimos anos, 2016, 2017 e 2018, né? Que ele mostra uma queda muito grande na quantidade de baleias, seguido por um ano que teve um boom de baleias muito grande. E isso, a gente tem uma teoria atrás disso. O que pode ter acontecido? Provavelmente as baleias elas tiveram um stop reprodutivo durante 2016 e 2017 em função de não terem energia suficiente para poder reproduzir e, consequentemente, 2018, quando elas tiveram essa energia para poder reproduzir, todas reproduziram de uma vez. Isso é uma teoria, obviamente, a gente não tem certeza, né? Mas a gente consegue ver isso bem nítido, que teve uma quantidade muito menor de baleias e depois a gente teve um boom muito grande. O nosso catálogo hoje, pessoal, conta com 1.009 baleias catalogadas, como eu já falei anteriormente, sendo que dessas, 441 são fêmeas reprodutivas, que estão reproduzindo atualmente. E a taxa média de reavistagem é de 30%, ou seja, quando a gente faz um sobrevoo, a cada 100 baleias, 30 delas já foram registradas em um ano posterior. E isso é uma taxa de reavistagem bem considerável e bem importante para a gente poder fazer as análises de estudos populacionais. Quando a gente vê um gráfico da quantidade de baleias em função de anos, a gente vê uma curva bem acentuada descrevendo um crescimento populacional. Mas, gente, vocês se lembram que as baleias elas têm um ciclo reprodutivo trianual? Então, não é o melhor método para a gente analisar. Um método mais próximo para a gente analisar, mas mesmo assim que não seria o ideal, era a gente avaliar as médias a cada triênio. Ou seja, a cada 3 anos a gente vai fazer a média daquele número de baleias e ver como é que está a tendência da população. Que é o que diz esse gráfico, né? Ele ainda descreve um crescimento populacional bem menos abrupto que do gráfico anterior, mas provavelmente bem mais próximo da realidade.
Se a gente pega as outras populações de baleia franca, elas crescem em média de 4 a 6% por ano. Então, um crescimento daquele tamanho é um pouco exagerado. E sem contar também que existem estudos em outras populações de baleias de outras espécies que elas indicam um crescimento populacional acima de 11% é biologicamente inviável. E isso com baleias jubartes. Agora lembra o seguinte, gente, lembra que eu falei que a recuperação da baleia jubarte é muito mais rápido? Por quê? Porque ela não tem ciclo reprodutivo trianual. Então, se 11% é inviável para a baleia jubarte, para a baleia franca nem se fala, que também, consequentemente, com certeza vai ser inviável também. E quando a gente vê o comportamento das baleias, a gente vê que o comportamento mais comum é o deslocamento, que é a natação. A baleia, normalmente, ela é mais ativa nos períodos iniciais da temporada reprodutiva, depois ela fica mais quietinha e começa a desenvolver mais a natação. Isso provavelmente está relacionado com o período pré-migratório, quando ela tem que desenvolver mais essa natação para poder migrar. E assim, gente, as baleias elas se distribuem ao longo das enseadas em manchas com maiores densidades de baleia. Então, assim, elas entram dentro da enseada e ficam vários grupos de baleias numa mesma enseada e enseadas específicas, né? Elas não ocorrem, tipo, continuamente, é uma distribuição bem heterogênea. Ela acontece em manchas com altas densidades em algumas enseadas e outras enseadas não ocorrem praticamente nenhuma baleia. E no caso da área reprodutiva aqui no sul do Brasil, a gente sabe que ao longo da temporada reprodutiva tem algumas enseadas que são ocupadas ao longo de toda a temporada, que elas estão entre a Guarda do Embaú e a Praia da Ribanceira, no município de Imbituba, entre Paulo Lopes e Imbituba. Essa região é uma região que é ocupada ao longo de toda a temporada reprodutiva. A gente sabe também, pessoal, que a ocorrência principal vai entre julho a novembro, tá? Vamos dizer assim, depois de 15 de julho é quando elas começam a chegar e elas vão embora até 15 de novembro, elas também já têm, provavelmente já foram tudo embora. E o pico de ocorrência é entre o final de agosto e início de setembro. Em 2018, que foi aquele ano com o boom de baleias, a gente teve o primeiro registro de baleia no mês de maio, tá? Mas isso não é comum. Em junho é comum, mas não é muito comum elas permanecerem. A gente registra e depois a baleia some e quando vai lá para julho, elas começam a chegar e estacionar na área reprodutiva. E, gente, vocês lembram que eu falei um pouquinho da abundância de baleias em um outro gráfico? Esse gráfico aqui é um gráfico que é muito interessante também, que ele fala a abundância de baleia em função dos anos, mas de uma metodologia um pouquinho diferente e um pouquinho mais fiel e realista. Ele descreve bem direitinho um ciclo de abundância variando a cada 3 anos e uma leve tendência para um crescimento populacional. E uma outra coisa que é super interessante que a gente sabe é que em anos que a gente tem uma quantidade maior de adultos sem filhote, ou seja, baleias que vêm para acasalar, a área de ocorrência da baleia vai ser maior. O que acontece? As mães, elas tendem a todas se agrupar em poucas enseadas, enquanto que os adultos que vêm para acasalar, eles se espalham mais ao longo de todas as enseadas. Isso porque provavelmente eles têm que deslocar procurando parceiros receptivos para poder acasalar. Então, isso é uma característica muito importante também que a gente consegue descrever melhor como é que a área de ocorrência da baleia varia de acordo com a quantidade e do tipo de grupo que vem para a área de reprodução. Uma outra coisa interessante que a gente sabe é que as baleias são extremamente lentas, né?
Um adulto sem filhote, ele nada numa velocidade um pouquinho maior, em média 1,46 km por hora, enquanto que mães com filhote se deslocam com, em média, 1,21 km por hora. Isso é uma média, mas assim, bem dizer, elas são bem lentinhas. Nesse gráfico que vocês estão vendo aqui, a gente tem um grupo de mãe com filhote que se deslocou a 6 km por hora, ou seja, ela estava deslocando super rápido. Então a gente vê que o deslocamento é bem lento mesmo da baleia franca. Pessoal, chegamos ao fim do nosso segundo curso. Muito obrigado por vocês terem dado atenção e muito obrigado pela oportunidade da gente poder ensinar um pouco para vocês o que a gente sabe. Lembrando que este curso é um oferecimento do Projeto Franca Austral, o ProFranca, para vocês, incentivando vocês a ficarem mais nesse período de quarentena. O Projeto Franca Austral é patrocinado pela Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental. Gente, aqui do lado vocês vão ter o formulário. Esse formulário vocês vão preencher para poder receber o certificado. Muito importante, inserirem nesse formulário o e-mail correto e o nome correto, que vai ser o que vai estar no certificado. Tá, pessoal? Lembrando também que nós vamos fazer uma live para tirar a dúvida sobre esse curso, né, que vai ser divulgado um pouquinho mais para frente a data dessa live, tá certo? Muito obrigado, pessoal, é isso aí, até a próxima. Não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ficar ligado nas nossas redes sociais para informações e conteúdos futuros, beleza? Valeu, obrigado!